Ó, se você aceitar os processos propostos dentro de um casamento, vai nascer a sua melhor versão. E tem gente que fala assim, eu sou Maria Gabriela, eu nasci assim. Tu nem nasceu assim, rapaz. Tu não nasceu assim, ninguém nasceu assim. Foi adquirindo isso com o tempo. Mas essa não é a versão que Deus quer de você. A versão que Deus quer de você vai ser encontrada dentro do casamento. Irmãos, me policiou. Eu policiei ela. Tinha níveis que eu já tinha chegado, ela não. Aí eu estendi a mão para ela e falei, vem para o meu nível de maturidade. Tinha níveis que ela tinha chegado e eu não, molecão. Aí ela vem para o meu nível de maturidade e fomos crescendo. A melhor escola de crescimento para o ser humano, irmãos, é o casamento. É no casamento que o orgulho tem que ir embora, porque você tem que aprender a falar assim, ó, eu errei. E não é demérito você falar, eu errei. Não é vergonha, irmãos, a sociedade estraga muito a gente. Não é vergonha você falar assim, ó, eu errei. Na verdade, o eu errei é um sinal de maturidade. É sinal de que você está aprendendo. Porque quem não aprende com os erros, entra num ciclo vicioso. Daqui a pouco vocês estão brigando sempre pelas mesmas coisas. Ó, briga, faz as pazes e volta a brigar dentro daquele mesmo assunto. Por quê? Porque não aprenderam as lições necessárias que aquele episódio ruim trouxe para vocês. Até aquilo que vem para dar errado no casamento acaba dando certo. Porque são os episódios ruins que nos lapida. E vê que a gente também não é o dono da razão. E quando o outro cai, entra a maior palavra do casamento. Sabe qual é? As duas maiores palavras num casamento? Conta comigo. Tem essas palavras aí nos seus lábios? Conta comigo? Porque se o teu cônjuge, olha, isso aqui é sério. Se o teu cônjuge não puder contar com você, misericórdia. Está entendendo, irmãos? Se ele não pode contar com você, vai contar com quem? Então, as duas maiores palavras no casamento é conta comigo. Ainda estou na introdução. E aí, entra um ponto muito importante no casamento. Sabe qual é? Esse aqui, ó. Não adianta eu querer mudar. Por que eu estou falando de casamento? Para te dar essa informação preciosa sobre o tema. Porque não adianta ó só, hein? Não adianta eu querer mudar minhas atitudes, o meu comportamento, se eu não mudo o meu pensamento. Entenderam? O pensamento é o que controla o meu comportamento. Pensamento, mudança interna. Comportamento, mudança para o lado de fora. Tem gente, ó, tentando mudar o comportamento. Não, agora eu vou ser o marido ideal. Não, agora eu vou ser a esposa ideal. Só que, no seu entendimento, o próximo não tem esse valor como deveria. No seu entendimento, no entendimento da pessoa que não muda o entendimento e vai tentando mudar o lado de fora e não muda o lado de dentro, o casamento não é coisa tão de Deus assim. Não é uma coisa tão preciosa assim, que eu tenho que guardar, lutar para manter a estabilidade dentro da minha casa. Então, qual é a ideia? Não é mudar comportamento, é mudar o meu entendimento, é eu olhar para ela e entender que ela é o alvo do meu amor, do meu perdão. Eu tenho que olhar para ela, no meu caso aqui, né, o casal tem que olhar um para o outro e dizer o seguinte: eu vou fazer essa pessoa ser a pessoa mais feliz da terra. Tá entendendo? Sabe, o que você tem que evitar no teu casamento? Isso aqui, ó. Olha que triste, olha que triste. Poxa,
Tem gente pensando assim no casamento, ó. Está sendo tão maltratado no casamento, não é o caso dos irmãos, creio que não, mas serve de alerta, serve de instrução. Tem gente que está sendo tão maltratado no casamento, que ele está pensando assim, ó, poxa, será que se eu não escolhesse uma outra pessoa, eu não estaria mais feliz? Se meu filho tivesse aqui, ele ia fazer o grilinho, cri, cri, cri. Irmãos, eu ia me sentir muito mal se a minha esposa pensasse isso por causa do meu comportamento negativo dentro de casa. Já pensou, irmãos? O teu cônjuge pensar assim, poxa, se eu tivesse casado com outra pessoa, talvez eu estaria mais feliz. Então qual é a tua luta? A tua luta é fazer com que a tua esposa não pense isso. A tua luta é fazer com que o teu esposo jamais pense isso. Então, pastor, qual é o segredo? Não queira ser aluno quando é a tua hora de ser professor. E não queira ser professor quando é a sua hora de ser aluno. Tem hora que tu está ensinando, rapaz. Mas tem hora que você está aprendendo. Tem hora que você é um professor dentro de casa, uma professora dentro de casa. Mas tem hora que você é aluno. Se você não sentar para aprender, vai ficar difícil você se levantar para ensinar. Sabe por quê? Se na hora dela ser professora, eu quiser ser o professor da história, eu vou criar um bloqueio no coração dela. Aí sabe o que vai acontecer? Uma guerra dentro de casa. Está entendendo, irmãos? Vai começar uma guerra dentro de casa. Ele não me ouviu, eu também não vou ouvir ele. Aí começa. Ao invés de estar jogando frescobol, está jogando ping-pong dentro de casa. Pastor, explica esse negócio aí. Explico. Frescobol, o casal, ou melhor, a dupla, luta para a bolinha ficar no alto. Enquanto a bolinha está no alto, a vitória é dos dois. Frescobol na praia, lembra? Ó, vamos manter. A ideia é manter. E ping-pong? A ideia é fazer a bolinha cair do outro lado. Está entendendo? E aí, se não houver essa compreensão, eu vou estar jogando contra o meu casamento. Aí, irmãos, é gol contra.